Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pH, pOH e KPS. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre o potencial hidrogenóico, o pH. O pH ele é uma escala logarítmica que indica com valores de 0 a 14 se a solução ela é ácida, neutra ou básica. Esse termo foi introduzido em 1909 pelo bioquímico dinamarquês Søren Peter para expressar as concentrações muito pequenas de íons de hidrogênio em soluções aquosas. E ele tinha como objetivo facilitar os seus trabalhos no controle de qualidade de cerveja. O pH, ele tem característica em todas as substâncias que são determinadas pelas concentrações de íons de hidrogênio. E a partir disso, nós temos que quanto menor for o pH da substância, maior será a concentração de íons de hidrogênio e menor a concentrações de íon de OH, ok? Para a gente poder interpretar os valores de pH, a gente tem que entender que todo pH que for maior do que 7, essa solução será considerada básica. Isso acontece porque a concentração de cátions de hidrônio é menor que a concentração de ânions de hidróxido na solução. Por isso, a solução será considerada básica. Já quando o pH é igual a 7, nós temos que a solução é considerada neutra. Isso se dá porque os cátions de hidrônio e os ânions de óxido na solução são iguais. Já quando o pH é igual a 7, nós temos que a solução é considerada ácida. Isso se dá porque a concentração de cátions de hidrônio é maior que a concentração de ânions de hidróxido, ok? Nós temos aqui uma pequena tabelinha. Ácidos são menores do que 7, neutros são igual a 7 e básicos são maiores do que 7. Pronto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o pOH. O pOH é o potencial hidroxilônico e ele se refere às concentrações de íons de hidróxido em uma solução. Na interpretação do pH, a gente tem que, para a solução ácida, o pOH é maior do que 7. E isso vai indicar que a concentração de cátions de hidrônio é maior que a concentração de ânions de hidróxido na solução. Já para a concentração de pOH neutro, nós temos que o pOH é igual a 7. Ou seja, a concentração de cátions de hidrônio e a concentração de ânions de hidróxido são iguais. Já para o pOH ser considerado básico, ele tem que ser menor do que 7. Isso ocorre porque a concentração de cátions de hidrônio é maior que a concentração dos ânions de hidróxido na solução. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de pH e pOH. Como a gente pode ver, a expressão geral para o cálculo de pH e de pOH está relacionado com a concentração dos cátions de ânions e ânions de hidroxila, que são provenientes da altonização da água a 25 graus Celsius. O pH é uma solução que tem como base o logaritmo 10, ok? No caso, para a gente poder estar calculando, a gente só precisa fazer que o pH é igual a menos o log do H. Ou fazer que o H é igual a 10 menos o pH mol por litro. O número X sempre será o de hidrogênio ionizante, tá bom? Já no pOH, nós temos a concentração do hidróxido. Nesse caso, nós temos que o pOH é igual a menos o log na base 10 OH. Ou OH é igual a 10 menos o pOH mols por litro. No caso, o OH sempre será a concentração em quantidade de matéria, molaridade dos hidróxidos. Nós temos aqui um exemplo para a gente entender melhor como funciona o cálculo do BH. Aqui no exemplo, ele diz que a concentração de hidrônio, no caso, no café, é 1 vezes 10 elevado a menos 5. E ele quer saber o pH presente nessa solução. Como ele já dá a concentração, a gente pode utilizar o cálculo simples, simplificado.
No caso, nós temos aqui o hidrônio, que é igual a 10 elevado a menos pH. 10 é o logaritmo, ok? E aí a gente tem que 1 vezes 10 elevado a menos 5 é igual a 10 a menos pH. 1 vezes 10 elevado a menos 5 a gente pode simplificar para 10 elevado a menos 5 e nós temos que 10 elevado a menos pH. Então, nós temos que o 10 se anula com o 10 e ficamos com menos 5 igual a menos pH. Para a gente poder ter um pH positivo, é só inverter, porque o pH está negativo, passa a ser positivo, e o 5 que é negativo passa a ser positivo. Ou seja, nós vemos que o pH do café é 5. Pronto, nós temos aqui um exemplo para a gente poder aprender a calcular o pH. Aqui ele diz que o pH de um suco de limão é igual a 3. E aí ele quer saber o pOH dessa solução. Nós temos que o pH mais o pOH é igual a 14, que é o valor máximo daquela tabelinha que a gente tem de medição de neutricidade, basicidade e acidicidade. E aí é só a gente trocar. O pH é igual a 3, que é o dado que o exemplo me dá. E nós temos o pOH, que a gente não sabe. Para a gente descobrir, a gente só precisa passar esse 3 para o outro lado da igualdade e subtrair do 14, que é o valor máximo, ok? Da tabela. E aí nós temos que o pOH do suco de limão vai ser igual a 11. Ou seja, esse suco de limão, em termos de pOH, ele é ácido, porque ele é maior do que 7. Agora, nós temos um pequeno exercício para a gente poder dar uma praticada em relação. Eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2014. Aqui ele diz, um pesquisador percebe que o rótulo de dos vidros em que guarda uma concentração de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia que seja uma protozoária gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele mostra 5 tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona a concentração de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em alguma deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém. Então, aqui ele dá essas 5 alternativas e a gente tem que calcular. Primeiro, nós temos aqui o cubo de batata em solução com pH igual a 9. Nós temos um pedaço de carne em solução do pH igual a 5. Nós temos que a clara de ovo cozida em pH igual a 9. Nós temos uma porção de macarrão em solução com pH igual a 5. E nós temos um bolinho de manteiga em solução com pH igual a 9. E aí, para a gente responder essa questão, a gente tem que entender que a substância, no caso o ácido clorídrico, é uma das principais substâncias envolvidas na digestão. E ele é um ácido que ajuda a amolecer os alimentos que sejam degradados por outras enzimas, como as enzimas pancreáticas e pepsinas. O ácido clorídrico, além de ter um papel na digestão, ele também é importante, pois ele é um bactericida. Ele mata as bactérias, principalmente as que não suportam as substâncias ácidas. Ou seja, nesse caso, a solução ela tem que ser maior do que 7, para poder ser considerado básica. E a gente poderia deduzir, então, que a resposta correta é o cubo de batata, ok? Porque o pH dele é maior do que 9. Então, a resposta correta é a letra A. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o KPS. O que seria KPS? O KPS, essa sigla, significa produto de solubilidade. O KPS é uma sigla que ela vai representar a constante de produto de solubilidade utilizada quando existe um equilíbrio químico em uma solução que é formada por um soluto que apresenta baixa solubilidade em um determinado solvente. A montagem da expressão para o cálculo de KPS segue o padrão de todo o equilíbrio químico, ou seja, nós iremos multiplicar a concentração molar dos produtos
sabendo a concentração molar dos reagentes e elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos. Como na expressão do equilíbrio químico, o participante sólido ele não vai entrar. Assim, o KPS vai ter uma multiplicação entre os íons dissolvidos. Nós temos aqui um pequeno exemplo de cálculo de KPS. O exemplo diz: o sulfato de bário é um sal muito utilizado como contraste para a realização de exames de raio-x de trato intestinal. Para um sal pouco solúvel, o paciente não fica tão exposto aos cátions de bário, os quais apresentam alta toxicidade. Sabendo-se que 6 gramas de BaSO4 pode ser dissolvido em 2.000 litros de água, nós podemos afirmar que o produto de solubilidade, KPS, aproximado do sal é de... Aí nós vamos seguir uns passos para poder descobrir qual é a alternativa correta. Mas eu já adiantei aqui um pouquinho e a resposta correta vai ser a letra B. 1,70 vezes 10 elevado a menos 8. Agora a gente vai ver como faz esse cálculo para chegar nessa alternativa aqui. Pronto, para calcular a massa molar do sal, primeiro a gente tem que determinar a massa molar e depois multiplicar a massa molar pela quantidade de átomos na fórmula. E em seguida somar e aí nós teremos o resultado, ok? O segundo passo é calcular a concentração molar do sal. Para isso, a gente precisa utilizar a massa e o volume fornecidos no exercício, juntamente com a massa molar encontrada no primeiro passo. Então, nós temos aqui a massa molar e o volume. Aqui em cima vai ser a massa que o exercício deu e aqui a massa molar vezes o volume. Então, a gente multiplica a massa molar vezes o volume e depois divide a massa que o exercício deu sobre a massa molar mais o volume, e nós vamos ter aqui o resultado. Após isso, a gente vai montar a equação de dissociação do sal, que é essa aqui, ok? Para a gente poder calcular a concentração molar dos íons que são liberados pelo sal, a gente precisa multiplicar o coeficiente estequiométrico, que é na 3 a gente achou e é 1, vezes a concentração molar do sal. A concentração molar do sal é 1,3 vezes 10 elevado a menos 4. Multiplicado pelo 1, ele continua essa constante. Ou seja, a concentração vai continuar a constante molar do sal, tá bom? Já para a gente expressar o cálculo de KPS, nós temos essa determinada equação aqui. Nós temos que o bário ele vai se multiplicar com o sulfato, ok? Os íons deles. E aí, a partir disso, a gente tem o cálculo. E resolvendo esse cálculo, nós vamos ter que o KPS do sal vai ser 1,69 vezes 10 elevado a menos 8. Como nas alternativas não tem 1,69 e sim 1,70, e o mais próximo que a gente vai chegar é isso, então a resposta correta seria B, ok? Pronto, agora a gente vai fazer um pequeno exercício para a gente poder praticar um pouquinho mais sobre KPS. A questão aqui da UFRJ diz qual será a expressão do KPS do fluoreto de cálcio utilizando o X como a molaridade do sal. Primeiro a gente faz a dissociação do sal, nós temos aqui 1 mol de cálcio, que a gente vai utilizar aqui na equação de KPS. Aí, utilizando aqui na equação de KPS, que vai ser o cálcio, o íon de cálcio vezes o íon de flúor, a gente vai ter que existe 1 mol de cálcio e existem 2 mols de flúor. Logo, a molaridade do sal de cálcio vai ser 1 e a do flúor vai ser 2. Então, a gente vai colocar aqui na equação, ó, 1 mol de cálcio vezes 2 mols de flúor ao quadrado. E aí, a gente fazendo 2 vezes 2 dá 4, né? X ao quadrado. E aí, a gente vai ter, somando esse x com esse, que o KPS do fluoreto de cálcio, a partir do x como a molaridade do sal, vai ser 4x ao cubo, tá bom? Eu espero que
Eu agradeço a presença de todos, espero que tenham bons estudos e até a próxima. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis para ajudá-los. O que é que você está esperando? Compartilhe também este